Para fazer a localização aproximada da posição de um elétron na eletrosfera, a gente tem os 4 números quânticos. Os 4 números quânticos fornecem uma espécie de endereço do elétron na eletrosfera. É importante a gente pensar que os elétrons estão em constante movimento na eletrosfera. Então, a gente vai estabelecer uma estimativa da posição deles. Porque, já diria Heisenberg, a gente não consegue determinar a velocidade de um elétron nem a posição ao mesmo tempo. Porque quando a gente começa a calcular, um se perde no outro. Então, isso inclusive é conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg. Os números quânticos, eles servem para dar uma estimativa da posição do elétron na eletrosfera. O primeiro deles é conhecido como número quântico principal. O número quântico principal também tem como símbolo a letra N. E ele é referente à camada que esse elétron ocupa na eletrosfera. Como aqui, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, existem 8 camadas, então existem diferentes números para a gente atribuir a camada em que esse elétron ocupa. Então, esse número quântico principal, esse valor do N, a camada, ele pode ser um número de 1 a 8, ok? O segundo número quântico é o número quântico secundário, e ele refere-se ao subnível que os elétrons podem ocupar. O número quântico secundário pode ser abreviado pela letra L, e ele se refere ao subnível. E aí, a gente tem aqui 4 possibilidades diferentes de subníveis, né? A gente tem o subnível S, o P, o D e o F. O subnível S é representado pelo número quântico secundário 0. O subnível P é representado pelo número quântico secundário 1. O D, 2 e o F, 3. O próximo número quântico que a gente vai aprender agora é o número quântico magnético. O número quântico magnético se refere aos orbitais que estão localizados dentro dos subníveis. Ele pode ser representado pela letra M minúscula e se refere então, aos orbitais. Eu quero que você perceba que o subnível S, nele a gente pode colocar até 2 elétrons. Esses elétrons, eles têm tendência de ficarem emparelhados. Então, se no subnível S eu consigo colocar 2 elétrons, eu vou deixar aqui um orbital para poder colocar esses 2 elétrons. Vou representar esses elétrons como meias setas, como se fossem arpões. Como no subnível S eu consigo colocar até 2 elétrons e eles sempre estão de parzinhos, eu vou colocar um elétron aqui e o seu parzinho do lado de cá. Tá vendo que eu represento eles por arpões? São símbolos muito parecidos com um sem a basezinha. Já no subnível P, a gente tem ali 6 elétrons que vão ficar emparelhados nos orbitais. Então, se eu tenho 6 elétrons, para colocá-los emparelhados, eu precisaria de 3 orbitais. Então, eu vou desenhar aqui 3 casinhas e colocar esses 6 elétrons em parzinhos. Vou novamente representar os elétrons por meias setas. Então, eu coloco 1, 2, 3 e depois vou colocando os parzinhos aqui em cada orbital. Cada quadradinho desse, cada casinha dessa é conhecida como orbital. Então, no subnível S, eu tenho 2, porque dentro dos orbitais os elétrons ficam emparelhados. No subnível S eu tenho 2 elétrons, então um orbital. No subnível P eu tenho 6 elétrons, se ficam de parzinhos, 3 orbitais. No subnível D eu tenho 10 elétrons,
Como eles ficam de parzinho, eu vou colocar então 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, para distribuir esses 10 elétrons no subnível D, eu vou sempre colocar primeiro um em cada orbital. Essa regrinha é conhecida como diagrama de Aufbau. Então, a gente primeiro coloca um elétron sozinho em cada orbital e depois vem colocando os parzinhos até completar todos os orbitais com seus parzinhos de elétrons. Para terminar, o subnível F, em que cabem 14 elétrons, esses 14 elétrons ficam emparelhados em cada orbital, então eu vou desenhar 7 orbitais para poder colocar esses 14 elétrons emparelhados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Vou fazer a distribuição desses 14 elétrons de acordo com o diagrama de Aufbau, colocando um elétron em cada orbital e depois preenchendo os demais elétrons para completar os pares dentro dos orbitais. O número quântico magnético de um orbital no subnível S é 0. O número quântico magnético no orbital do subnível P, aqui, como a gente tem 3 orbitais diferentes, aquele que está no centro vai ser o 0. E aquele que está no lado direito vai ser mais 1. E o do lado esquerdo vai ser menos 1. É muito parecido com uma escala horizontal que a gente conhece, né? A gente tem sempre o ponto de origem 0, aquilo que está localizado à direita é positivo, aquilo que está localizado à esquerda é negativo. Aqui, os números quânticos magnéticos seguem também esse mesmo princípio. No caso do subnível D, o orbital central é o orbital 0, os orbitais que estão localizados do lado direito, mais 1 e mais 2, os orbitais que estão localizados no lado esquerdo, menos 1 e menos 2. No caso do subnível F, segue a mesma regra. O subnível F, então, tem 7 orbitais, o orbital central é o orbital 0, o orbital que está aqui à direita, mais 1, o próximo, mais 2, mais 3, aqui no lado esquerdo, menos 1, menos 2 e menos 3. O quarto número quântico que a gente vai conhecer é o número quântico de spin. Eu vou colocar aqui nesse cantinho. O número quântico de spin está associado à rotação dos elétrons. Eu disse para vocês que os elétrons eles não ficam parados, né? Estão em constante movimento na eletrosfera. Então, esses elétrons eles vão girar em torno do núcleo, ali na região da eletrosfera, em 2 sentidos. Ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário. E esse número quântico de spin indica qual vai ser o sentido de rotação desses elétrons. O número quântico de spin pode ser mais ou menos meio. A gente não consegue associar se for mais meio é no sentido horário, se for menos meio é no sentido anti-horário. Não conseguimos fazer essa associação. E também não conseguimos definir, por conta da velocidade que esses elétrons giram, se ele realmente está girando no sentido horário ou anti-horário. Ele é apenas uma aproximação do que a gente entende como movimento de elétrons. Quando a gente vê que os elétrons estão localizados em orbitais, um deles vai girar no sentido horário. Então vai ter um valor de mais ou menos meio. E o outro vai girar no sentido anti-horário. Então vai ter o valor de mais ou menos meio. Mas a gente não consegue determinar qual vai ser o horário e qual vai ser o anti-horário. Mas se um deles tiver o spin mais meio, o outro então vai ser menos meio. Aqui nesse exemplo pede para a gente indicar os números quânticos
para o elétron do subnível mais energético do átomo de potássio, que tem número atômico 19. A primeira coisa que a gente vai fazer para resolver esse exemplo é identificar se esse átomo de potássio é um átomo neutro ou se ele é um íon. No átomo neutro, a gente vai perceber a ausência de carguinhas ao redor do símbolo, que é o caso desse átomo de potássio. E se fosse um íon, a gente veria a carguinha mais, 2 mais, ou menos, 1 menos, 2 menos. Como não é o caso desse átomo de potássio, a gente tem aqui um átomo neutro. Nos átomos neutros, as mesmas quantidades que tem de prótons, ou seja, se o número atômico é 19, indica que tem 19 prótons, tem também de elétrons. Então, se são 19 prótons, também são 19 elétrons. A gente vai fazer agora a distribuição para esses 19 elétrons do potássio. Seria possível a gente fazer a distribuição para os prótons? Não! Os prótons ficam aglomerados junto com os nêutrons no núcleo. Você não precisa fazer a distribuição dos prótons. É só os elétrons, que ficam na região da eletrosfera. Por isso você precisa encaixar cada elétron na sua camadinha que está presente ali. Então vamos fazer a distribuição para esses 19 elétrons. Seguindo aquele diagrama proposto por Linus Pauling, a gente tem que a primeira setinha passa no 1s2, a segunda setinha no 2s2, a terceira setinha começa no 2p6, de lá vem para o 3s2. Até aqui, se a gente for contar quantos elétrons nós temos distribuídos, a gente então encontraria 2 com 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Para inteirar os 19, eu vou continuar a minha distribuição. Do 3s2, a próxima setinha vai para onde? 3p6. Se eu já tinha 12 aqui, coloco mais 6 do 3p6, eu vou ficar com 18. Então, tá chegando perto. Eu vou continuar. Próxima setinha vai para onde? 4s2. 4s2, junto com os 18 que eu já tinha, dá 20. E aí, eu preciso de ter 19. Então, eu posso trocar esse último subnível aqui por um número menor. Então, eu vou colocar aqui 1. Dessa forma, eu vou ter os 19 elétrons que precisa ter dentro da eletrosfera do átomo de potássio. O subnível mais energético é o subnível naquele em que você para a distribuição. Aonde que a gente parou a distribuição aqui? No 4s1. Então, esse aqui é o subnível mais energético. Aqui existe uma coincidência. O subnível mais energético também é a camada de valência, né? A camada de valência é a última camada, que é a camada 4. Então, aqui o subnível mais energético é a mesma coisa que a camada de valência. Bom, no subnível mais energético, 4s1, só tem um elétron. Então, agora eu preciso fornecer o endereço desse elétron, os números quânticos desse elétron. Vamos começar pelo primeiro número quântico, que é o número quântico principal. O número quântico principal indica a camada desse elétron. Então, ó, esse aqui é o elétron que está no subnível mais energético e ele está em qual camada? Na camada 4. Então, o número quântico principal aqui é 4. Depois, eu vou fornecer o número quântico secundário, que diz respeito ao subnível em que esse elétron está. Esse subnível aqui é o mais energético, só tem um elétron, e ele é qual tipo de subnível? Subnível S. Quando a gente tem um subnível S, o número quântico secundário é 0. O número quântico secundário para o P é 1, para o D é 2 e para o F é 3. Então, como esse elétron está no subnível S, o número quântico secundário vai ser 0. O próximo número quântico é o número quântico magnético, que diz respeito ao orbital que esse elétron ocupa. No subnível S, a gente tem só um orbital.
Esse orbital do subnível S é o orbital de número quântico 0. Então aqui o número quântico magnético também é 0. Para terminar, o número quântico de spin pode valer mais ou menos meio.